No Justiça para Todos de hoje, vamos entrevistar o juiz federal Alexandre Saliba, diretor administrativo da Associação dos Juízes Federais do Brasil, a AJUF. Ele é bacharel em Direito pela Universidade Santa Cecília dos Bandeirantes, em São Paulo. Tem especialização em Direito Processual Penal pela Universidade Metropolitana de Santos. Em 1996, ingressou na Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul. 5 anos depois, assumiu o cargo de juiz federal na 2ª Região, no Rio de Janeiro. Desde 2006, atua na 3ª Região. Em 2010 e 2011, foi juiz instrutor do Supremo Tribunal Federal. E de 2013 a 2015, foi conselheiro nacional do Ministério Público, na vaga do Superior Tribunal de Justiça. O juiz federal Alexandre Saliba vai falar sobre a reforma da Previdência. Qual a avaliação da AJUF sobre o texto em tramitação no Congresso Nacional? O magistrado vai detalhar em que a Associação dos Juízes Federais discorda com relação às mudanças propostas, em aspectos como regras de transição e alíquota de contribuição. Fique com a gente, o Justiça para Todos está no ar. Doutor Saliba, muito obrigada por estar aqui no Justiça para Todos. Muito obrigado, Anne. O prazer é meu e espero colaborar com esse debate que está sendo travado, sendo feito ao longo aí de muitos meses e o Brasil praticamente está se debruçando sobre esse tema tão importante. Doutor Saliba, antes de tudo, é importante a gente deixar claro. A AJUF, ela não é contra uma reforma da Previdência no Brasil hoje, ela não é contra a fazer mudanças no sistema, não é isso? Exatamente. A Associação dos Juízes Federais em nenhum momento se colocou contrariamente a esse projeto, proposta de emenda constitucional. O que a associação realiza é a conversa, o debate, o diálogo por representar cerca de 2.000 juízes federais no Brasil inteiro. Então é um papel importante institucional que nós façamos esse debate democrático, republicano e esmiuçando e explicando para cada um dos parlamentares as consequências que o texto pode, se aprovado do jeito que está, pode trazer. Um dos pontos que a AJUF questiona está relacionado a regras de transição. O texto foi entregue em fevereiro pelo governo e a associação já propõe aí no artigo 3º a exclusão desse dispositivo. O senhor poderia explicar para a gente? Sim. O texto, do jeito que ele está colocado, praticamente não traz nenhuma regra de transição, o que é muito nocivo, muito prejudicial, porque nós temos uma série de juízes, membros do Ministério Público e servidores dos 3 poderes da República em situações que estão a carecer um debate mais aprofundado. Então, por exemplo, temos pessoas que estão aí há 1 ano, há 2 de completarem os requisitos para a aposentadoria. E do jeito que o texto é colocado, 65 anos para homens e 62 anos para mulheres, muitas vezes, casos que a gente já está acompanhando, a pessoa que está há 1 ano de se aposentar, hoje, pelas regras atuais, precisaria ficar mais 10 anos. Então, entendemos que isso não é razoável, isso aí não é adequado, não é proporcional. Então, esse é um dos pontos que a AJUF vem trabalhando junto ao Parlamento. Outra sugestão da AJUF é modificar o critério que está na PEC para estabelecer essas mudanças. E aí é por um pedágio de 20% do tempo que falta para a pessoa encerrar as atividades. Como é que seria isso? Pois é justamente isso. É a criação, na verdade, se isso for adotado, que é o nosso anseio, que seja criado um pedágio, o tempo atual seria acrescido de apenas 20%. Então seria algo razoável para quem já está dentro das regras. Não podemos esquecer que em 2013 já houve uma alteração e aqueles que ingressaram na magistratura já estão sujeitos ao teto do regime geral de previdência social, que hoje está na faixa dos R$ 5.839. Então, o colega que entrou de 2013 para cá, nos últimos 6 anos, já faz parte de uma outra população de juízes, de magistrados. Mas nós temos aqueles juízes que entraram nesse interregno de 2013 para trás. Então, vamos colocar, por exemplo, aqui a emenda 41, que foi uma emenda considerável, que alterou bastante
as regras do direito previdenciário lá em 2003, no primeiro ano do governo do ex-presidente Lula. Então, quem entrou em 2003 já vem se sujeitando a um regramento. Então, é complicado essa pessoa ter que ficar agora mais 10, mais 8 anos, podendo se aposentar pelas regras atuais daqui a 1, 2. Então, a proposta é que sejam criados aí mecanismos. O pedágio é um deles, de 20%. Seria uma possibilidade de se atenuar, se mitigar essa situação. É interessante notar também que nesses últimos 21 anos, de 1998, com a emenda 20, até a data atual, nós já tivemos 3 reformas constitucionais atinentes a essa temática previdência social. A emenda 20, em 1998, a emenda 41, em 2003 e a emenda número 47, em 2005. E é interessante notar, claro, a JUF está sempre querendo discutir, querendo ter esse canal aberto com o parlamento, para mostrar que ela não é contra. Agora, com essa proposta, a PEC número 6, trazendo 65 anos, mas não tratando de nenhuma transição. Esse que é o grande problema. Porque quem ingressou lá atrás, e muitos colegas ingressaram em 96, 95, 93, ingressaram na expectativa que fosse observado as regras vigentes. Tudo bem, não há direito adquirido a regime jurídico, isso é certo, o Supremo já decidiu isso em várias oportunidades. Só que vários magistrados, eu me incluo nesse rol, já estão dentro de uma segunda regra de transição. Então vem agora uma terceira regra, para você ver como é razoável a posição da AJUF. Ela é favorável às regras de transição, de transições. O que não podemos admitir guardadas as devidas ressalvas, claro, o parlamento é soberano, mas o que é complicado é essa situação de não termos esse pedágio, não termos essa condição de fazermos valer o tempo todo que foi recolhido, porque a gente tem que olhar para trás o tempo todo de contribuição que foi recolhido. Então, esse é um ponto interessante. Doutor Saliba, nós vamos para um rápido intervalo. E no próximo bloco, a gente continua a entrevista com o juiz federal Alexandre Saliba, diretor administrativo da AJUF. Voltamos em instantes. Até já! Voltamos a falar aqui no Justiça para Todos com o juiz federal Alexandre Saliba, diretor administrativo da AJUF. Doutor Saliba, outro ponto que a AJUF também propõe é que seja preservada a garantia da integralidade. Por que isso? Daiane, a integralidade, ela compõe o binômio integralidade e paridade. O que significa isso? Significa dizer o seguinte, que no momento da aposentação, da implementação dos requisitos, o magistrado, membro do Ministério Público, servidor público, ele terá assegurado o último subsídio e aquele subsídio, aquele valor de remuneração, será sempre pago todo mês. Essa é a integralidade que nós chamamos. E a paridade é no momento em que há um reajuste para quem está na ativa, aqueles que já estão aposentados, os inativos, também são contemplados com esse reajuste. Então, essa aí é a chamada paridade. E a AJUF defende isso porque são pilares importantíssimos para o chamado princípio da irredutibilidade dos vencimentos, que são, ao lado da vitaliciedade e da inamovibilidade, são os predicados da magistratura e do Ministério Público. Outro assunto bem interessante para a gente discutir é a questão do aumento de 11% para 22% na contribuição de servidores públicos.
O governo diz que se trata de cobrar mais de quem ganha mais. Como é que o senhor avalia isso? Sim, nós entendemos que do jeito que está colocado no texto original, isso pode ser judicializado e com grandes chances de ser considerado. Claro, o judiciário é que vai se manifestar sobre isso, mas há um entendimento que isso teria um caráter nitidamente confiscatório. Porque veja só, Daiane, você tem uma alíquota de 27,5% que incide a título de imposto de renda sobre o subsídio, né? Então já há, em cima do recebimento do subsídio, isso também precisa deixar claro aqui, porque muitas pessoas escutam falar, o ministro Supremo ganha 39 mil, o juiz ganha 30 mil, mas esse valor é um valor bruto, não é o valor líquido. O valor líquido, ele sofre justamente essa redução de 27,5% a título de imposto de renda e, atualmente, 11% de PSS, que é a contribuição previdenciária, Plano de Seguridade Social. Então, há esse desconto, então aí você soma 27,5% mais 11%, dá quase 39%. Se nós considerarmos do jeito que está colocado no texto do Executivo 22%, somados aos 27,5%, nós temos aí praticamente 50%. Então me parece, salvo o melhor juízo, que é uma medida desarrazoada. E isso aí realmente tem que ser apreciado. E agora na comissão especial, eu tenho certeza que esse é um ponto que vai ser debatido à exaustão. Não é, na minha visão, não é razoável a manutenção de um patamar tão elevado. E lembrando também o seguinte, que fazendo até uma remissão ao que eu falei anteriormente no primeiro bloco, sobre a divisão, a fragmentação dos juízes em relação ao regime previdenciário. Cada juiz, dependendo da data de ingresso, está sujeito a um regramento próprio. Você veja só, os 11,5% de quem está no regime próprio de previdência social, chamado RPPS, é de 11%. Quem não migrou, quem continua, eu, por exemplo, não migrei, continuo ainda vinculado ao regime próprio, eu continuo pagando quase R$4.000 de contribuição previdenciária. E eu faço desde que ingressei lá em 96, né? Há 22 anos atrás. E certamente o farei até implementar os requisitos da aposentadoria. E é importante ressaltar que depois mesmo de aposentado, ainda continua a se descontar 11%. Então veja só, quem está sujeito a um teto do regime geral de R$ 5.839 vai recolher menos de R$1.000 por mês, R$600 por aí. E nós, que estamos no regime próprio, veja só que tem essa fragmentação de juízes, aqueles que estão no regime próprio, aqueles que entraram depois de 2013 e obrigatoriamente já estão no outro regime, e aqueles que estavam no regime próprio, RPPS, e migraram e agora se sujeitam ao regime geral. Então você veja como é uma situação que tem que ser tratada com muita calma, com muito vagar, que é muito delicada, porque nós contribuímos, nós que estamos no regime próprio, contribuímos com uma alíquota sobre o valor do bruto. Não é um valor considerável e praticamente de 6 a 7 vezes maior o valor do que quem contribui pelo regime geral, RGPS. Então, fica a pergunta aqui para reflexão do parlamento e da população em geral. Não seria justo se aposentar com 24, 23 mil reais líquido quem contribuiu 30 anos com 5, 6 mil reais por mês? Ele praticamente contribuiu com 6, 7 vezes mais do que aquele que aposentou com 5.800, que é o teto, 5.839, que é o teto do RGPS. Então não vejo aí, e aí eu aproveito esse canal, essa oportunidade para reafirmar esse discurso que é feito de uma maneira até leviana, de que os juízes, membros do Ministério Público, servidores são privilegiados. Não vejo dessa maneira. Não vejo mesmo. Porque quem contribui com o valor de contribuição social nesse patamar de quase 5 mil reais,
privilegiado se depois de 30 anos vai receber 20 mil reais? Não vejo esse argumento como um argumento plausível, até um argumento honesto. Não vejo. Eu rejeito isso daí veementemente. Doutor Saliba, nós vamos para mais um rápido intervalo. E daqui a pouco a gente volta a conversar com o juiz federal Alexandre Saliba, diretor administrativo da AJUF. Não saia daí. E o Justiça para Todos volta a falar com o juiz federal Alexandre Saliba, diretor administrativo da Associação dos Juízes Federais do Brasil, a AJUF. Doutor Saliba, o texto passou pela Comissão de Constituição e Justiça, agora vai para uma comissão especial. É o momento agora de debater, inclusive, esses detalhes, esses temas bem delicados? A comissão especial tem por finalidade principal, princípio, analisar o mérito agora, fazer o juízo de valor. E a AJUF já está se reunindo, já está conversando com os parlamentares para manter esse canal de diálogo aberto e aprofundar as discussões, porque nesse momento é que os juízos de valores, as questões são esmiuçadas à exaustão. Então, por exemplo, questões como a regra de transição, que na verdade é inexistente, essa questão que eu já falei no início, do pedágio, de um tempo suplementar. Esse momento agora da comissão especial vai analisar, os deputados irão analisar essa questão, a questão também relacionada às alíquotas. Lembrando aqui que no final de 2018 houve a edição de uma medida provisória, se eu não me engano, a 871, e uma decisão do ministro Lewandowski acabou sustando a vigência dela, a eficácia dela, que previa um aumento para 14% dos atuais 11%, então manteve nos 11%, mas certamente essa questão também será debatida dentro dessa fase do processo legislativo. O importante aqui, que eu faço questão de chamar a atenção, é que nós temos outras questões importantes também, como essas que eu acabei de falar agora, a alíquota, o regime de transição, a pensão por morte. Rapidamente falando, do jeito que está hoje o texto, se um magistrado venha a desenvolver um câncer e é aposentado por conta disso, por invalidez, ele pode sofrer um decréscimo de 40% nos proventos. Então, vai receber 60% de subsídio. Se a esposa dele, se ele vem a falecer, a esposa, o cônjuge, por ter presunção de dependência econômica, vai receber 60% dos 60% que ele já recebia. Então veja que a situação realmente é uma situação muito preocupante. Então é importante a Associação dos Juízes Federais, e ela está fazendo isso, acompanhar de perto esse momento do processo legislativo. E nunca esquecendo que em 21 anos nós estamos aí próximos a termos a nossa quarta reforma previdenciária. A quarta. Então é uma questão também que nos deixa bastante apreensivos, porque alguma coisa não está funcionando. Então a questão não é de agora. Então alguma coisa não está sendo bem equacionada. E nessa disposição da AJUF em debater, em participar do diálogo, o Congresso tem sido bem receptivo a isso e a essas sugestões tão interessantes, inclusive relacionadas à magistratura ou não? Sim, sim. E o nosso papel é justamente esse. Desmistificar algumas lendas urbanas, vamos colocar assim, como essa que eu acabei de dizer agora há pouco sobre privilégios. Não é privilégio em nenhum momento. Então é uma pecha que tem que ser retirada. O debate tem que ser honesto, tem que ser um debate com argumentos, debate objetivo. A sociedade precisa debater isso à exaustão,
mas com firmeza de propósitos, de maneira objetiva, não apaixonada, sem colocar interesses econômicos, né, ou corporativos, mas analisar de maneira fria, objetiva, até que ponto, né, as questões vão ser colocadas dessa maneira. Essa é a grande indagação que eu coloco aqui. E eu espero que o parlamento tenha esse papel, que na verdade são os representantes do povo, mas eles vão ter, acredito eu, essa consciência pelo que a gente sente na conversa, nos corredores, nos gabinetes com os deputados. Eles têm essa consciência e na verdade, é muito parecido com o papel, nós fazemos um papel de advogados, porque nós estamos ali levando subsídios para que os deputados decidam. É mais ou menos o que acontece quando nós estamos com uma causa para julgarmos e o advogado vem trazer subsídios. Nós estamos fazendo o papel de levar aos parlamentares, aos congressistas, esses subsídios e deixando claro que a conversa tem que ser republicana, democrática, mas sem algumas pechas que eu considero indevidas, como essa do privilégio, porque, afinal de contas, ninguém aqui tem nada a esconder. Né? Os contra-cheques estão abertos aí, qualquer um do povo pode acessar o CNJ e ver quanto cada juiz ganha, quanto que ele abate de imposto de renda, de contribuição social e tira suas próprias conclusões. Doutor Saliba, os números mostram, né, há muitos anos de que a demanda previdenciária ela tem um peso grande. De acordo com a Justiça em Números de 2017, elas representavam 40% das demandas dos litígios nos tribunais regionais federais de todo o país. E o senhor, como ninguém sabe, porque atua como juiz titular da primeira vara federal de Santos em causas cíveis e previdenciárias. Sim. Essas demandas representam, para o juiz, o que representa analisar tantas demandas, inclusive muitas repetitivas, né? Sim, Daiane, é uma pergunta bastante interessante que você fez. E só fazendo uma breve recapitulação, a Justiça Federal, nos últimos 5 anos, entrou em evidência por conta da Operação Lava Jato e a atuação dela na esfera criminal. Eu, ao longo uma parte da carreira, atuei na jurisdição criminal e há pouco tempo estou agora atuando, há 4, 5 anos, estou em vara civil e previdenciária. Então, a Justiça Federal entrou em evidência por conta da atuação na jurisdição criminal. Só que, analisando, como você bem colocou, os dados CNJ, você percebe que é muito importante o trabalho que é feito diuturnamente, um trabalho muitas vezes silencioso, em juizados especiais federais, turmas recursais, varas federais, como a minha e outras varas federais por aí, que têm competência previdenciária, causas previdenciárias que o valor da causa supera 60 salários mínimos e por isso vai para a vara e não para o juizado, mas você percebe que a importância, a magnitude da Justiça Federal no trato das questões previdenciárias e a qualificação dos meus colegas, que são especialistas na matéria previdenciária, que são estudiosos e que fazem um trabalho muitas vezes silencioso, é verdade, não aparece tanto na mídia, mas um trabalho fundamental porque realiza a justiça social, acaba dando a cada um o que de direito e muitas vezes até por uma inação, por uma falta de iniciativa da própria autarquia, do próprio Estado, no caso INSS. Ok, infelizmente, doutor Saliba, nosso tempo acabou. Eu quero agradecer muito a participação do senhor aqui no Justiça para Todos. Daiane, eu que agradeço e espero ter contribuído para o debate que está longe de se chegar a um fim. Agora, com essa nova fase do processo legislativo, comissão especial, é que as questões mais palpitantes serão tratadas. Eu espero que o bom senso e prevaleça e a serenidade e o diálogo franco e honesto. Muito obrigado. Nós que agradecemos. E o Justiça para Todos de hoje termina aqui. Participe do programa, envie sua sugestão para imprensa@ajuf.org.br. Você também pode assistir ao programa pela internet, na página da AJUF ou no canal da associação no endereço youtube.com/tvajuf. Obrigada pela sua companhia.